bom dia! Hoje é domingo, último domingo de setembro, dia 29 de setembro. Vamos então falar aqui sobre mudança de vida. A gente falou aqui sobre, né, que vale a pena viver. Então vamos testar aqui o som, o áudio, para pontualmente às 10 horas começarmos a live do livro. Vamos ver se está tudo certo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Vamos lá, então, pontualmente 10 horas. Hoje nós vamos fazer uma live diferente, uma live 2 em 1, por quê? Faz tempo que tem muita gente pedindo pra gente refazer a live da bailarina de Auschwitz, tá? E esse livro aqui, ainda que ele seja bem interessante, vale a pena ler, ele é um pouco antigo e eu não consegui extrair uma hora de live dele, tá? Ele é de 2005, Dr. Reinhard K. Sprenger, acho que é assim que fala. É um livro muito bom. Ele dá uma desdramatizada e uma desestigmatizada nos problemas, ou seja, nos nossos conflitos, nas coisas que acontecem na nossa vida que não é tão bom assim. E ele traz toda a responsabilidade de tudo que acontece com a gente na gente, sobre nós mesmos, porque realmente ele trabalha muito com o processo da escolha. E aí eu achei sincrônico, porque a Edith Eva Eger, a gente já fez a live dos 2 livros dela, Poder da Escolha e A Bailarina de Auschwitz, já repetimos o Poder da Escolha, e hoje vamos repetir A Bailarina de Auschwitz, então eu vou correr aqui, porque senão eu vou ficar sem tempo para falar dos 2 livros, tá bom? Lembrando que Setembro Amarelo, o mês termina amanhã, mas a luta pela vida não termina, né? Não termina nunca. Então, a campanha se encerra em relação ao mês, né, do Setembro Amarelo, mas nós continuaremos lutando pela vida, trazendo informações, conteúdos para que a gente realmente tenha uma qualidade de vida, que a gente viva mais feliz, que a gente tenha uma vida mais leve, ainda que com muitos conflitos que nos possibilitam a crescer, a evoluir, a mudar para melhor sempre. Bom dia, Marise, seja bem-vinda, tá? Então a gente vai começar falando rapidamente desse livro, Toda Mudança Começa em Você, e depois a gente passa para Bailarina de Auschwitz, tá bom? Bom dia, Lídia, bom dia, meu bem, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Toda mudança começa em você. Dr. Reinhard fala assim: mude ao invés de incomodar-se. Então, muitas vezes a gente começa a ter os problemas e a gente começa a reclamar os problemas e a gente quer encarar esses problemas de frente, mas a gente às vezes não sabe nem qual caminho seguir e a gente fica ali cada vez mais reforçando a problemática que a gente está vivendo. A ideia desse livro é que a gente transforme essa condição. Dr. Reinhard, quem é ele então? Né? Considerado o mais ilustre consultor de gestão e especialista em liderança da Alemanha. Ele foi professor durante muitos anos de universidades renomadas na Europa e aí ele entrou para a área da consultoria e trabalha muito com o processo de transformação de vidas das pessoas nas empresas às quais ele presta consultoria. É conhecido, muito conhecido pelo seu pensamento crítico, e é esse pensamento crítico que nos convida a uma nova forma de pensar e de agir neste livro, onde toda mudança começa em você. E aí ele fala assim: a situação em que você se encontra, não importa qual seja, em qual direção, foi uma opção sua. Você assim escolheu. Então, no livro, o autor trata de alertar para a conscientização nossa, por meio do qual a gente vive a nossa vida, tá? E ele nos ajuda a buscar um papel proativo para fugir da insatisfação do dia a dia e, por mérito próprio, obter o controle, então, da própria vida. É do começo, antes da introdução, do prefácio, da primeira página, até o final do livro, ele falando sobre essa temática. Gente, assumir a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece na nossa vida, e eu me afinizo e adoro essa afirmação dele. E aí ele traz casos do dia a dia, coloca situações relacionadas ao trabalho, à família, a todas as experiências de vida que a gente tem nos contextos de vida que a gente vivencia diariamente. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda.
Então ele fala assim, ó, algumas decisões são complexas e as consequências são imprevisíveis, mas há muitas objeções válidas. O reconhecimento de que a escolha foi sua é simplesmente um reconhecimento prático para a sua vida e vai ajudar na sua dedicação em busca de uma vida plena de realizações. Então, se a gente assume que a responsabilidade é nossa, primeiro, a gente perde o direito de reclamar. Segundo, fica mais fácil a gente mudar o que quer que seja que a gente precise ou queira mudar dentro do que a gente está vivenciando, porque a responsabilidade é totalmente nossa. Ai, Rê, mas tem coisa que eu dependo do fulano, tem coisa que é meu patrão, meu marido, meu filho, meu vizinho. Tem, mas até isso, a forma como você reage em relação às coisas que não estão no seu controle, que não dependem de você, que não estão na sua mão, é uma escolha e é responsabilidade sua. Liberdade, autonomia e responsabilidade própria não nos foram simplesmente concedidas, mas precisam ser aprendidas e renovadas com as adaptações necessárias. Então, a gente às vezes tem uma mesologia, cresceu, tem exemplos onde realmente a gente não aprendeu a assumir essa responsabilidade, mas isso é possível de ser aprendido e é possível de ser desenvolvido, tá bem? E aí ele traz muito essa condição do poder de decidir, do poder de decisão. E ele fala assim que a nossa vida é como é por livre opção nossa. Se nós escolhemos, nós temos a liberdade de escolher aquilo que queremos ou que achamos que queremos. O nosso poder de livre decisão se resume em dois tópicos. O primeiro, você pode fazer tudo. Segundo, tudo tem consequências. Então você precisa analisar o que você quer fazer e aí você vai ter um resultado em detrimento de outro que você escolheu, optou não fazer, tá? E aí ele traz muito forte isso, que ainda que você não parou para pensar, para se conscientizar, como ele diz, sobre essas consequências, sobre essa escolha, sobre esse resultado, às vezes e cada vez mais a gente tá que nem robô, né, na correria do dia a dia, vai fazendo as coisas muitas vezes sem pensar, e você precisa lembrar que as escolhas e as decisões estiveram na sua mão e que você está hoje como você está hoje porque você quis. Ele bate muito nessa tecla e às vezes ele é até um pouco duro, tá? Cada escolha implica automaticamente determinadas consequências que fazem parte da nossa escolha. E não há truque no mundo que nos permita excluir essas consequências ou desviar delas. Tudo o que acontece e está presente neste momento é o resultado de decisões que você tomou na sua vida, quer isso lhe agrade ou não. Então, o Dr. Reinhard, ele às vezes também ele é durão, assim, sabe? Porque ele vai demonstrando como isso acontece, tá? Tudo o que está presente, tudo que acontece e está presente no momento é o resultado de decisões que você tomou na sua vida, quer isso lhe agrade ou não. Você está satisfeito com a vida que tem? Aí é a pergunta, né? Não acha que está na hora de assumir o comando da sua própria vida? Essa segunda pergunta é porque ele fala aqui no capítulo que muitas vezes as decisões que a gente toma é em função do grupo, de um terceiro, das nossas carências, de querer ser aceito, dos nossos traumas, às vezes, né? Então, ele fala assim que a gente precisa trabalhar com isso, precisa aprender a encarar essa realidade e assumir o comando da nossa própria vida. E olha só, quando ele pergunta se a gente está satisfeito com a vida que tem, caso a resposta seja não, está nas nossas mãos. Então é a gente que tem o poder de decidir fazer diferente, ainda que isso possa custar abrir mão de algumas coisas que fazem parte da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, que a gente gosta, inclusive, para poder fazer diferente e ter um resultado diferente, tá? E se, de novo, se está nas nossas mãos, não cabe mais agora reclamar e falar de um terceiro, tá? É possível transformar percalços em vantagens e vantagens em felicidade. O autor nos ensina a experimentar a ideia da liberdade de escolher e é preciso agir em vez de lamentar-se. Então, é o poder da ação também
que vai fazer a diferença. Não adianta você querer fazer diferente, você querer mudar e você não fazer nada para que isso aconteça. É preciso agir, precisamos bolar um plano de ação. Cada um de nós pode decidir-se pelo papel principal da sua vida, ou seja, assuma as rédeas da sua vida e faça aquilo que você acha que tem que ser feito. Faça o que fizer com amor e dedicação, ou abandone-o por completo. A vida lhe retribui o que você a cada momento nela investe. Então, todas as consequências que você possa estar passando agora, ou tenha sofrido, ou vá sofrer, é em função daquilo que você está entregando. De novo, por mais que isso lhe agrade ou não, por mais que você aceite esse contexto ou não, a realidade é essa, tá? Felicidade não é questão de sorte, é o resultado de responsabilidade própria e negociação. Então, com essa frase, eu finalizo aqui a parte do livro Toda Mudança Começa em Você, porque basicamente são formas diferentes de falar a mesma coisa. O tempo todo ele traz essa mensagem, que nós precisamos assumir o comando da nossa vida, que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos e que nós teremos que assumir as consequências por tudo aquilo que fizermos, tá? Então é basicamente isso, né? E aí ele traz essa frase: cada um de nós pode decidir-se pelo papel principal da sua vida, e fala muito da questão da escolha. E é essa questão da escolha que faz o link com a bailarina de Auschwitz, tá? Então, entrando aí no segundo livro, né, do dia, da live da semana, da live do livro, eu vou trazer para vocês, esse livro é uma autobiografia da Edith Eva Eger, tá? Ela é uma sobrevivente do Holocausto, né? Então, eu não sei se todos já conheceram, já ouviram falar dela. Ela ainda está viva, ela tem um site, tem um blog, ela é terapeuta, né? Ela atende até hoje, tem, se eu não me engano, 93, 94 anos, está lúcida, e é uma mulher que vale a pena conhecer mesmo que virtualmente, tá? E aí eu vou começar o livro dela citando a seguinte frase dela: não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne a minha dor maior ou menor que a sua. Nenhum gráfico no qual possamos registrar a importância relativa de uma dor sobre a outra. As pessoas nos dizem: as coisas na minha vida estão muito difíceis agora, mas não tenho o direito de reclamar. Não é Auschwitz, porque quem fala com ela sabe que ela é uma sobrevivente, né? Esse tipo de comparação pode nos levar a minimizar ou depreciar o nosso sofrimento. Ser um sobrevivente exige aceitação total do que aconteceu. Menosprezar a sua dor ou se punir porque se sente perdido, isolado ou assustado com os desafios da vida, por mais insignificantes que esses desafios pareçam para os outros, também é escolher bancar a vítima. Ó o poder da escolha aqui. Ao fazer isso, não estamos vendo as nossas opções, estamos nos julgando. Não quero que você leia minha história e diga: meu sofrimento é menos importante. Eu quero é que você afirme: se você pode fazer isso, eu também posso. Da autora, doutora Edith Eger, como ela se chama, o nome completo dela é Edith Eva Eger. E aí eu começo, então, eu separei a live dela em 4 partes, que são as partes, a sequência lógica do livro. Tem o prefácio, parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? No prefácio ela fala assim, que a missão é ensinar a lidar com a diversidade, trauma e causa da guerra. A missão dela, propósito de vida. Por isso que ela escreveu, por isso que ela atende, por isso que ela se especializou para transformar as vidas das pessoas. A doutora Edith tem o poder da cura. Por ter tido uma vida pontuada por tragédias, apesar da tortura, da fome e da constante ameaça de morte, conservou a liberdade mental e espiritual. A sua sabedoria é resultado dos episódios mais traumáticos que viveu. Ela descobriu como usar a sua experiência com a crueldade humana para levar aos outros a chance de encontrar a própria luz, escapar da prisão da própria mente e a fazer as nossas próprias escolhas e, principalmente, a nos libertar do sofrimento.
Este livro mostra tanto o poder da maldade quanto a força indomável do espírito humano. Diante de Edith, as pessoas se transformam realmente em sua presença. Imagina você encontrada de cara com uma sobrevivente de Auschwitz. E com uma sobrevivente de Auschwitz que transformou, né, essas tragédias para impactar positivamente vidas e para levar o que existe de melhor da humanidade, mesmo tendo vivenciado tudo que ela vivenciou. Há um exemplo prático no jeito de ser e de ver a si mesmo, com foco na ação decisiva dos momentos críticos da vida. Escolher entre tentar resolver as injustiças ou criar uma mudança positiva no mundo. E aí vem a pergunta: qual opção você quer ter? Você quer escolher? Para isso, se faz necessário cultivar os seguintes hábitos, são 5. Primeiro, realizar ações de bondade diariamente. Não é só quando você está bem, não é só quando você está no seu voluntariado, não é só quando você está dando aula, é o tempo todo. Realizar ações de bondade diariamente. Segundo, demonstrar compaixão, começando com a autocompaixão. Terceiro, revelar o melhor dos outros e de nós mesmos. Então, é ter uma visão positiva das coisas e das pessoas. Não é uma visão irreal, é a realidade, tá? Mas todo mundo tem algo bom a oferecer, a demonstrar, e é isso que a gente tem que colocar no nosso foco. Quarto, conservar o amor, inclusive nos relacionamentos mais desafiadores. Quinto, celebrar e exercitar o poder da nossa liberdade mental. E aí eu complemento, qualquer que seja o nosso contexto momentâneo, né? A Edith foi nascida em 1927, tem 95 anos, isso foi o ano passado, quando eu fiz a live, então hoje ela deve ter 96 já, e é uma das poucas pessoas vivas que sentiram na pele os horrores dos campos de concentração. O livro é também uma mensagem universal de esperança e de possibilidade para todos os que estão tentando se libertar da dor e do sofrimento. Sejam que estão presos em casamentos ruins, em famílias destrutivas, em trabalhos que odeiam ou em suas próprias mentes. E aí a gente vai para a primeira parte do livro, que é a parte da prisão. É claro que, mesmo com uma hora de live, hoje a gente tem um pouco menos de tempo, porque eu falei do primeiro livro, né? O livro ele é muito profundo e ele é um livro que vale a pena ser lido e relido, tá? Eu diria assim, ó, indicaria pelo menos uma vez por ano a gente reler esse livro aqui. Talvez final do ano chegando, a gente pensando nas metas do próximo ano, vale a pena dar uma repassada de olho nesse livro. Ou no começo do ano, quando você precisa colocar o que você planejou em prática, a Edith vai te dar uma força através da leitura desse livro. Mesmo quando a pessoa decide se curar, pode permanecer travada durante anos. Então, ela traz aqui o processo da prisão e ela fala muito principalmente da prisão da mente, mas relata o que ela viveu na prisão em Auschwitz. Carregar feridas durante anos sem falar com ninguém não ajudam no processo de cura e cicatrização. Ao contrário, pode piorar a sua enfermidade, seja ela qual for. É preciso aprender, em primeiro lugar, que sempre temos uma escolha. Temos essa oportunidade de controle. Podemos escolher como reagir diante uma situação difícil, ao passado ou ao que poderá acontecer, ao nosso futuro. Temos o hábito de fugir dos traumas do passado, das dificuldades, dos conflitos e dos desconfortos. Aí ela fala assim: durante grande parte da minha vida adulta, eu achei que a minha sobrevivência no presente dependia de manter afastado o passado e o sofrimento que ele provocava. E aí ela entendeu que não, que era preciso encarar aquilo. Coisas ruins acontecem com todo mundo, não podemos mudar isso. Mas, quando obrigamos nossas verdades e histórias a se esconderem, os segredos podem se tornar o próprio trauma, a própria prisão. A liberdade está em aprender a aceitar o que aconteceu e tentar aprender a lidar da melhor forma com aquilo. O sofrimento é universal, mas o complexo de vítima é opcional. Existe uma diferença entre ser vítima e assumir o papel de vítima.
Todos sofreremos algum tipo de aflição, desgraça ou abuso causado por pessoas ou circunstâncias sobre as quais não temos controle. Isso é ser vítima, é algo que vem de fora. O complexo de vítima, ao contrário, vem de dentro. Ninguém pode fazer você se sentir inferior a não ser você mesmo. Nós nos tornamos vítimas não exatamente por aquilo que acontece conosco, mas nos tornamos vítimas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento. Desenvolvemos uma forma de pensar e de agir que é rígida, culpada, pessimista, presa ao passado, rancorosa, punitiva e sem limites saudáveis. Isso é que precisa ser mudado. Não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne uma dor maior ou menor do que a outra. Muitas vezes, os pequenos aborrecimentos da vida simbolizam perdas maiores e as aflições aparentemente insignificantes representam sofrimentos mais intensos. Todos reagem a situações que não podem controlar e que destroem as suas expectativas. Podemos escolher ser livres. Podemos nos libertar do passado e aceitar o possível. Podemos mudar a maneira como interpretamos mal os fatos da nossa vida, como temos certezas sem verificar nada, como inventamos uma história para nós mesmos, muitas vezes até para justificar, a condição cômoda que a gente se encontra ou quer manter, reforçando aquilo que está em nós e em que já acreditamos. E aí a doutora Edith traz a dificuldade de acreditar no que ouve, muitas vezes até no que não vê, não sabe o que é verdade ou o que é invenção para manipular ou distorcer a realidade. Então, muitas vezes a gente cria também esse contexto que foi trágico, sim, foi doloroso, foi sofrido, mas que a gente fica querendo perpetuar isso para justificar outras ações, outros contextos, outras manifestações. Essas são as distorções da realidade que ela traz para a gente. Muitas vezes até com a desculpa de que a gente nunca sabe o que virá a seguir. Às vezes a gente perde a confiança no outro, às vezes a gente não quer agir porque acha que não vale a pena, que não vai compensar, que não vai ter o resultado esperado. Então a gente começa a criar um monte de problemas maiores até do que aquilo que a gente viveu para justificar a inação. E aí ela traz a seguinte frase: a minha função na família é ser pacificadora. Então, olha só, uma mulher que viveu no contexto que ela viveu tem como missão de vida ser pacificadora. No dia em que os soldados bateram à sua porta, sentiu falta de alguém que se importasse com ela, obrigando-a a encontrar o seu próprio carinho, a sua própria sorte. E aí ela relata: eu fecho os olhos e eu me abraço. Olha o poder da decisão. Pensa no contexto que ela vivenciou. Ela aprendeu a perceber que as coisas sempre podem piorar. Ela viveu isso na pele. E nunca esqueceu o principal ensinamento da sua mãe. Só não se esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você colocar na sua mente, quem você realmente é. E aí ela coloca: sou livre em minha mente. Sou grata por estar viva. E eu vou trazer a frase igual está no livro. Podemos sempre escolher prestar atenção ao que perdemos ou prestar atenção ao que ainda temos. Então, é a questão até do foco, né? Se você quer enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Bom dia! Quem que é? Maria Fernanda, seja bem-vinda! E aí a Edith fala: podemos sempre escolher prestar atenção ao que perdemos ou prestar atenção ao que ainda temos. E essa escolha vai fazer toda a diferença na nossa vida. É possível escolher o que o horror nos ensina. Podemos ficar amargas com o sofrimento e o medo, hostis, paralisadas. Ou podemos nos agarrar ao nosso lado bom, ingênuo, infantil, a parte animada e curiosa, a parte que é inocente, ingênuo não, inocente. É preciso mostrar que há esperança. E a partir dessa esperança, a gente começa com a certeza da autopreservação. É preciso organizar a mente, sentir-se viva, querer desfrutar a vida por mais difícil e complexo que seja a situação a qual você estiver vivendo. E aí ela fala assim: eu tento pensar em coisas que ainda me fazem vibrar.
Tento imaginar uma força irremovível. Quero manter viva até o fim a parte de mim que se maravilha e que sonha. Luto para me manter consciente. Ela aprendeu que existe amor e que ele nasce na guerra. Foi a situação que ela viveu. Por mais de 70 anos, as impressões sensoriais ficaram guardadas comigo, indeléveis. Mas quando aconteceram, eu não tive a menor ideia do seu significado. E é daí que ela vai aprofundando e trazendo as próximas etapas. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. E aí a gente entra na segunda parte do livro, que é onde ela relata a fuga. Imaginei gritar neste momento: estou livre, mas agora estou sem voz. Mal consigo me manter consciente. Não há alegria ou alívio nessa liberdade. Se ela começa a contar quando eles saem do campo de concentração. Agora que o perigo passou, a dor interior e o sofrimento ao meu redor transformam consciência em alucinação. Então, foi um momento crítico, um momento libertador, mas foi um momento crítico também para o contexto onde ela tinha que direcionar todas as forças para se manter viva, né, enquanto sobrevivente. A hora que ela sai é aquela conquista e a hora que a gente consegue tranquilizar, vamos dizer, né, se é que eu posso usar essa palavra, mas assim, você consegue né, saber que a liberdade foi conquistada, aquilo a gente tende a baixar a guarda, vamos dizer. E isso causa uma papaina, né, no nosso corpo, na nossa mente, em todo o contexto, que ela relata que transformaram a consciência em alucinação, como se ela não estivesse acreditando naquilo que estava acontecendo, em função até do contexto crítico do corpo dela, né, do organismo dela, em função dos maltratos, da falta de alimentação, falta de nutrientes, vitaminas, água e tudo que eles passaram durante o período que ela ficou em Auschwitz. Estavam desfiguradas, rostos irreais. Então, ela relatando sobre ela e as pessoas que conseguiram sobreviver até aquele momento. São lesões em movimento. Passamos pelo inferno e agora nos tornamos o pesadelo de outras pessoas. Ainda não há paz. Qualquer coisa pode acontecer. Porque imagina a reação também de quem estava fora do campo de concentração ao ver aquela situação, aquele contexto. Certamente alguns se comoveram, mas nem todos, né? Como ela fala aqui, ó, são lesões em movimento. Provavelmente estavam todos desfigurados, transfigurados, muitas vezes irreconhecíveis. E aí ela continua o relato. Mais tarde, médicos ajudarão a recuperar a saúde física de Edith, mas ninguém explicará a dimensão psicológica da recuperação dela, né? É importante sentir a alegria do regresso desvinculada da devastação da perda. Ela sobreviveu a Auschwitz, mas o pai não, a mãe não, o irmão não, irmão ou irmã, não me lembro agora. Então, muitas perdas aconteceram. A sobrevivência é preto no branco. Nenhum mas pode atrapalhar quando se luta pela vida. Ainda assim, ó, o foco dela, né? Um dia irá se recuperar dessa experiência. Um dia ela irá se recuperar dessa experiência iniciada aos 16 anos. Pensa no que é entender, de novo, ter oportunidade de encontrar essa pessoa aos 95, 96 anos, 80 anos depois de toda essa experiência. Deve ser uma sumidade, né? Quando você não pode entrar pela porta, entre pela janela. Não existe porta para sobrevivência ou para recuperação, só janelas. Assim ela fala no livro. É preciso lembrar que existe mais na vida do que apenas a recuperação. Então, olha aquela questão do foco, né? Para onde que ia a atenção dela, para onde que ia o foco dela. É preciso lembrar que existe mais na vida do que apenas a recuperação. A ironia da liberdade é a dificuldade cada vez maior de encontrar esperança e propósito. Além da perda que dói, pior é a maneira que ela repercute no futuro e se perpetua. E aí, de novo, tem essa perda, esse contexto da própria pessoa que vivenciou tudo
e tem o contexto social, de como as pessoas reagem àquilo que ela vivenciou e a tudo que ela passou. E a Edith continua falando assim: não consigo ignorar o sofrimento, mas aparentemente também não consigo exteriorizá-lo. A guerra pode fazer mudanças e provocar feridas irreparáveis em qualquer vida. É preciso querer muito e manter o esforço existencial para continuar a luta pela sobrevivência e a superação das vivências traumáticas, dos fatos e da realidade em si de tudo que ela viveu. Para Edith, a forma encontrada foi minimizar as perdas e o horror, a terrível interrupção da vida e das vidas perdidas, vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, nesse período de fuga, ela escolheu dar uma pausa, né, de como se ela não tivesse passado por aquilo, como se nada daquilo tivesse acontecido, para conseguir sobreviver a esse contexto e recuperar o sentido da vida, né? Buscar ali, através da esperança, conseguir alcançar e entender o seu propósito. O entendimento de que a sobrevivência é uma questão de interdependência, que não se consegue sobreviver sozinha. Também não podemos ser passivos, deixar que os outros decidam por nós, ó o que o autor anterior falou. Nem agressivos ao ponto de decidir pelos outros. Então, respeitar, né, essa via de mão dupla que é o poder da escolha, o poder da decisão que cada um tem que ter e deve assumir na sua vida. Precisamos ser assertivas e decidir por nós mesmos. E para isso precisamos confiar em nós mesmos, confiar, né, que no nosso poder de decisão, no nosso poder de escolha. E aí nós vamos para a terceira parte, que é a parte da liberdade. Então, teve a prisão, o tempo que ela passou lá, teve a fuga, o momento que eles conseguiram sair pelo portão, né, como ela fala no livro. Teremos agora a parte 3, que é a liberdade, e terminaremos com a parte 4, que é o processo da cura em si. Parte 3, liberdade. E ela fala assim: o nosso futuro é a soma de uma equação que é parte intenção e parte circunstância. E as nossas intenções podem mudar ou se dividir. Então, assim como a decisão é nossa, o poder de escolha é nosso, o resultado que a gente vai ter, né, o nosso futuro, ele faz parte das decisões que a gente toma hoje, das escolhas que a gente toma hoje, tá? E ela fala que parte é a intenção e parte é a circunstância. E tudo isso pode mudar ao longo da caminhada. Você precisa amar o que está fazendo. De outra forma, não deve fazer, não vale a pena. Lembra que lá no primeiro autor, deixa eu trazer aqui, ele fala isso? Cadê? Ele fala alguma coisa assim. Faça o que fizer com amor e dedicação, ou abandone-o por completo. Né? Assim que o Reinhard fala. E aí a Edith confirma isso, né? Você precisa amar o que está fazendo, de outra forma não deve fazer, não vale a pena. Pode ser que você precise fazer escolhas arriscadas, a ponto de trocar a segurança por uma oportunidade. Pode ser que você precise recomeçar do zero quantas vezes forem necessárias, se você assim quiser decidir e escolher. E eu diria que, se você não está satisfeito com o seu momento atual, ou se você acha que algo pode ser feito para melhorar ainda mais o seu contexto atual, então faça, então mude, então recomece do zero quantas vezes forem necessárias, se você quiser, porque a escolha é sua. Não há nada que não possa ser corrigido, por maior que seja o sacrifício necessário para determinadas escolhas. Então, o Dr. Reinhard fala isso também, que tudo na vida tem um preço, toda escolha tem um preço. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem pagar esse preço, não estão acostumadas a pagar esse preço. E esse não querer pagar o preço é também colocar a responsabilidade no outro, porque ela não assume
a responsabilidade dela, e aí não tem o resultado esperado, ou os resultados esperados, e aí ela quer culpar o outro pelo que não aconteceu com ela em função daquilo que ela deveria ter decidido, escolhido e não o fez. Não há nada que não possa ser corrigido, por maior que seja o sacrifício necessário para determinadas escolhas. Assim, Edith também nos ensina. E ela fala: depois de muitos anos, entendi que fugir não cura o sofrimento. Fugir faz tudo piorar. Ao fugir do passado e do medo, não encontrei a liberdade. Criei uma cela com o meu pavor e selei a fechadura com o silêncio. Então, lá na parte da fuga, ela relata que ela preferiu, né, viver como se aquilo não tivesse acontecido. E foi uma estratégia para ela tentar superar, né, aquele contexto mais complexo, vamos dizer assim, mais traumático. E aí, então, ela chegou à compreensão de que a fuga não resolve. Fugir faz tudo piorar. Ao fugir do passado e do medo, não encontrei liberdade. Então, assim, em algum momento você vai precisar revisitar, encarar de frente esse contexto e assumir a sua responsabilidade por ele e por mudá-lo, né? E por fazer diferente daqui para frente. Precisamos escolher e compreender o que nos leva a fazer uma coisa e não outra, além de assumir a responsabilidade por essa escolha. Então, assim, ó, decisão, né? A palavra, se a gente for cortar ali, né? O decisão é a tomada de decisão. E toda decisão, ela é uma escolha de algo em detrimento de outra coisa. Então, sim, para escolher uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra ou outras coisas, tá? Então a gente precisa também parar de achar que, eu vou escolher sempre uma coisa só boa. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão entre duas coisas maravilhosas. E para escolher uma, você vai ter que abrir mão da outra, não tem outra forma. E a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. E aí a Edith traz a citação do Viktor Frankl. A gente já fez live com ele também, do livro Escolha pela Liberdade, se eu não me engano, que ele fala assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Escolher o seu próprio caminho. E não é à toa que ela cita, né, o amigo dela da época de Auschwitz, porque está falando nesse processo da responsabilidade, da autonomia que a gente tem que assumir ao tomar as nossas decisões, ao escolher, né, a nossa atitude, qualquer que seja a circunstância que a gente se depare ou esteja vivenciando naquele momento. Seja algo muito tranquilo de decidir, seja algo muito complexo de decidir, a escolha é nossa, o posicionamento é nosso, as consequências serão nossas também. É preciso encontrar inspiração para a esperança e senso de propósito. Quando as nossas decisões elas são calcadas em critérios alinhados com, né, o nosso propósito de vida, a nossa filosofia de vida, ou o que ela chama de senso de propósito, a tendência é que a gente seja mais assertivo. Ainda que algumas coisas deem errada, que não saem exatamente conforme a gente imaginou, planejou, mas a gente tem a tranquilidade de saber que aquela consequência foi em função da nossa tomada de decisão, da escolha que a gente quis e achou que era o melhor, o mais adequado para aquele momento. E aí ela fala assim: é necessário descobrir meios e razão para sobreviver, né? E aí eu trago a pergunta para você: pelo que você sobrevive hoje? Por quem você sobrevive hoje? Por quais meios interessa a você sobreviver hoje? Porque nos faz pensar e repensar também os nossos valores. Para poder colocar esses critérios para a tomada de decisão mais assertiva, eu preciso ter claro quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou disposto a fazer, a perder ou não, o que eu estou disposto a ganhar, em detrimento do que eu vou abrir mão. Então, são questões, condições que a gente tem que se habituar, se acostumar
a pensar o tempo todo, para que depois a gente não tome uma decisão na impulsividade e se arrependa falando que eu não imaginei, eu não pensei que foi fulano que isso, foi cicrano que aquilo, tá? Edith assumiu essa responsabilidade de escolher o seu próprio sentido e encontrou a sua missão para a recuperação de tudo que passou. E aí, gente, sem demagogia, tá? Vale a pena ler o livro, vale a pena conhecer a história dela, que eu penso que, assim como eu, muitos de nós perderemos o direito de reclamar dos percalços da nossa vida, porque, ainda que difíceis, eu acho que não se comparam a tudo que ela passou. A busca para encontrar sentido em minha vida ao ajudar os outros a encontrarem sentido na vida delas. A me curar para poder curar os outros e curar os outros para poder curar a mim mesma. Então, olha a via de mão dupla. Quanto mais sentido ela encontra para a vida dela, mais ela ajuda os outros a encontrarem sentido e nessa ajuda ela ajuda os outros a se curarem e nesse curar dos outros ela cura a si mesma e aí entra num ciclo virtuoso de transformação. As limitações que precisavam ser superadas estavam dentro dela mesma, não estavam fora, estavam em sua própria mente. Foi ela que viveu aquela tragédia, foi ela que experimentou, foi ela que sobreviveu ao caos. Então, era dentro dela que precisava ser trabalhado para poder superar esse contexto e realmente transformar vidas a partir da transformação da vida dela. É preciso experimentar não afastar os sentimentos, independentemente do quanto sejam doloridos, e enfrentar o que está dentro de si. Então, ao mesmo tempo onde inicialmente ela pensou que fugir era a forma de sobreviver, e talvez tenha sido, naquele primeiro momento, ela compreendeu e entendeu então que não era a forma de superar tudo aquilo que ela vivenciou. É preciso experimentar e não afastar os sentimentos, independente do quanto sejam doloridos, e enfrentar o que está dentro de si. Quanto mais escolhas você tiver, menos você se sentirá como vítima. E quanto mais responsabilidade você assumir, menos direito você tem de culpar o outro. Ninguém mais é responsável pela minha liberdade. Eu sou. Ninguém mais é responsável pela minha liberdade. A crença determina os nossos sentimentos e os nossos sentimentos influenciam os nossos comportamentos. Para mudar o comportamento, devemos mudar o sentimento e então o pensamento. Assim ela fala no livro. Faz parte do esforço nas escolhas, aceitar um certo nível de desconforto, tanto nas decisões quanto nas relações. Nem sempre você vai agradar todo mundo, nem sempre todos os envolvidos vão ficar satisfeitos com o seu posicionamento, com a sua decisão e com as suas escolhas. Então, sim, faz parte um certo nível de desconforto, de incompreensão, de às vezes até raiva, de insatisfação, Mas é preciso que você assuma a responsabilidade pela sua vida. Certamente teremos exigências desagradáveis na vida. Erraremos, inclusive, e nem sempre as coisas sairão como queremos ou desejamos. Lembra que ela fala lá que a intenção e o contexto, Nem sempre as coisas vão sair conforme a gente gostaria, ou queria, ou programou. O problema é a convicção de que o desconforto, os erros e as decepções sinalizam algo sobre o nosso valor. É acreditar que merecemos todas as coisas desagradáveis que acontecem em nossas vidas. Então, por isso que eu falei do valor antes, da gente saber quem a gente é e realmente o que a gente quer. O problema é a convicção de que o desconforto, os erros e as decepções sinalizam algo sobre o nosso valor, sobre quem nós somos, sobre o que nós queremos. A aceitação total pode promover o crescimento e a cura. A autoaceitação ainda mais, Então ela relata assim em relação à própria aceitação ou autoaceitação. Só eu posso fazer o que posso fazer do jeito que eu posso fazer.
Então, aquilo que eu posso fazer do meu jeito, outra pessoa também pode fazer, mas ao fazer do jeito dela, vai ser do jeito dela. É o entendimento mais profundo das suas próprias capacidades, dos seus valores e das suas metas. Saber exatamente quem você é e o que você faz. E aí eu cito o livro do Eduardo Ferraz, Porque a gente é do jeito que a gente é, né? E ele fala lá no livro porque a gente faz as coisas que a gente faz. Então faço uma correlação aqui também. Saber exatamente quem você é e o que você faz. E aí eu acrescentaria por que você faz o que você faz. Bom dia, Fê, seja bem-vindo. Podemos escolher ser os nossos próprios carcereiros ou podemos escolher ser livres. Cada um de nós tem a capacidade de abraçar a perspectiva que nos transforma de vítima em alguém bem-sucedido. Podemos optar por assumir a responsabilidade por nossas dificuldades e por nossa cura. Podemos escolher ser livres. E aí vem a última parte do livro, que é a parte 4, que é a parte da cura em si. Ela fala assim: ainda carrego imagens dolorosas e lamento as perdas do passado, mas não me sinto mais como se eu fosse a vítima. Então ela traz esse contexto da cura e de reconhecer tudo que ela viveu, tudo que ela vivenciou, as opções que ela tomou, que ela decidiu para conseguir superar e sobreviver realmente a esse contexto e sair do papel de vítima para assumir, né, essa responsabilidade e esse propósito de vida que foi, a partir da transformação da vida dela e de tudo que ela passou, transformar também outras vidas. Nossas experiências dolorosas não são uma desvantagem, são um presente. Elas nos dão perspectivas e sentido, uma oportunidade de encontrar o nosso propósito especial e a nossa força. Então aqui ela também começa, na verdade ela começou antes já, né? A ressignificar, lá na parte da liberdade, ela já começa a ressignificar, mas ela escreve, né? Coloca pra gente aqui na cura tudo aquilo que ela passou. Essa oportunidade de aprender com as dificuldades, com os contextos mais complexos que a gente possa vivenciar ao longo da nossa vida. Se faz necessário assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos, parar de reprimi-los e evitá-los, e parar de colocar a culpa em alguém, para então vivenciá-los até que se dissipem ou se multipliquem, se for algo positivo, algo que vá melhorar a nossa vida e a vida de todos aqueles que a gente possa impactar, que se refletem, que se espelham em algum exemplo que a gente dê, ou que a gente tenha uma certa influência em algum contexto da vida deles. E ela fala assim: muitas vezes a cura libera a outra pessoa para o seu próprio crescimento. Então, esse processo de ressignificar, de encarar como oportunidade a situação, por mais crítica que ela seja, é o que pode ser possível para fazer a gente crescer. Pode ser a mola propulsora para a gente estar cada vez melhor, para a gente ter uma vida mais próspera, para a gente alcançar o sucesso almejado, as conquistas que a gente tanto quer ter ou que a gente busca. Quando reconhecemos e assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos, aprendemos a reconhecer e assumir a responsabilidade pelo papel que desempenhamos na dinâmica que molda os nossos relacionamentos, facilitando a convivência entre todos. Então, quando você para de culpar o outro, você traz para si a responsabilidade, inclusive das consequências daquele contexto mais crítico que você possa estar vivenciando com o outro, tá? E aí você pode mudar, você pode fazer a diferença. E isso certamente vai facilitar a convivência entre todos os envolvidos. Inclusive, se você chegar à conclusão de que aquela convivência não está sendo benéfica para todos e você precisa se afastar por algum momento,
daquele contexto, daquela situação, daquele relacionamento, daquele trabalho, né, do momento de sair de casa, enfim, todas aquelas relações complexas que você pode estar vivenciando. Há oportunidades para ressignificar e mudar aquele contexto, e muitas vezes essa mudança pode significar até sair de cena, né? Aí fazendo uma analogia aqui com a própria bailarina de Auschwitz, né? Sair de cena. E aí ela nos ensina a aplicar a técnica das 4 perguntas. E a gente precisa o tempo todo estar com essas perguntas na cabeça e conseguir respondê-las. Penso eu que ajuda e vai facilitar muito na nossa tomada de decisão e na assertividade dessa decisão e dessas escolhas. Quais são as 4 perguntas? Primeiro, o que você quer? O que você realmente quer? E aí eu acrescentaria o que você realmente quer para você ou para os outros envolvidos neste contexto. Segunda pergunta, quem quer isso? Primeiro você sabe o que você quer realmente, e depois quem quer isso. Todos os envolvidos têm a mesma opinião que a sua? A maioria tem? A minoria tem? Como vocês vão aprender a lidar com esse contexto? E aí a terceira pergunta, que eu acho que é a mais difícil: o que você vai fazer sobre isso? Uma vez que você sabe o que você quer, que você sabe o que os outros querem, qual é a sua posição? O que você vai fazer sobre isso? Quando tá todo mundo alinhado, todo mundo querendo a mesma coisa, é mais fácil. E quando alguém quer algo diferente? Ou quando alguém quer a mesma coisa que você, mas quer fazer por meios diferentes? Como você reage? O que você vai fazer sobre isso, que é a terceira pergunta. E a quarta pergunta é quando? Quando você vai se posicionar? Às vezes é preciso esperar o melhor momento. Às vezes é preciso esperar uma compreensão dos envolvidos para a sua tomada de decisão. Às vezes as pessoas não estão entendendo, não estão tendo a mesma visão que você. Então é preciso que você aguarde este momento, né? Então, são as 4 perguntinhas aí para você aplicar a técnica e poder né, aprender e reconhecer, assumir a responsabilidade pelo seu papel. E aí a Edith fala assim: o tempo não cura. É o que você faz com o tempo que cura. Né? A gente está acostumado a usar o ditado: o tempo cura tudo, o tempo resolve todas as situações. Não. O tempo por si só não resolve nada, não cura nada. É o que você faz com o tempo que cura. A cura é possível quando decidimos assumir a responsabilidade. A cura é possível quando decidimos correr riscos. E por fim, a cura é possível quando decidimos nos libertar das preocupações. Quando decidimos nos libertar das preocupações. Tirar da mente o passado ou sofrimento. Então, não há como a gente se curar, a gente se libertar, a gente fazer escolhas melhores se a gente não aprender a encarar o que a gente viveu, que não foi tão bom assim, o que a gente passou, que não foi tão bom assim, que possa não ter sido tão bom assim, e o que a gente vai fazer com isso. A gente precisa aprender a lidar, né, com esse contexto, tá? Então, a gente precisa sobreviver a isso tudo. E a gente precisa trazer leveza a isso tudo, o que é mais importante, tá? Então, esses são os ensinamentos, né, que a Edith nos traz. E aí ela fala assim: apesar do nosso passado, e não por causa dele, nós encontramos sentido e propósito de vida das mais diferentes formas, através da nossa libertação, através da libertação da própria mente, né? Então, é o que ela chama ali dentro do processo, da última parte,
das artes da cura que ela traz para o livro, né? Não importa qual idade a gente esteja, não importa o momento que a gente esteja, não importa o que o fez distanciar de algumas pessoas ou de outras na sua vida. Não importa quanto tempo você demorou para superar e para encarar esses desafios. Importa na sua decisão, no seu posicionamento, em quem você é agora, as suas próprias ideias, amenizando os conflitos, sendo exemplo de transformação para outras pessoas, né, em função de tudo aquilo que você passou, daquilo que você vivenciou, das suas dificuldades. Enfrentar os velhos mecanismos e nos tornar quem acreditamos que devemos ser para sermos melhores para nós mesmos e também para encararmos, para agradarmos e sermos melhor para os outros. Olha só, encontrar aquilo, né, que nós aprendemos para nos transformar em pessoas melhores e no quanto que nós podemos ser melhor para os outros. Ela, depois que ela saiu de Auschwitz, ela nunca mais perdeu essa relação do que ela poderia encontrar para o outro. E aí ela finaliza assim: o nosso sacrifício, o nosso sofrimento, ela fala o dela, né? O meu, mas eu vou trazer pra gente. O nosso sacrifício, o nosso sofrimento faz sentido. E quando você conseguir descobrir essa verdade interior, você estará realmente livre. Você estará realmente livre. E aí vem essa liberdade, né? A bailarina de Auschwitz é a história inspiradora e inesquecível de uma mulher que viveu os horrores da guerra e décadas depois encontrou no perdão a possibilidade de ajudar outras pessoas a se libertarem dos seus traumas do passado. Então vale a pena, tá aqui de novo o livro dela, tá? E aqui o primeiro livro, Toda Mudança Começa em Você, que a gente pegou um pouco menos de informação, acabou na live aqui uns minutinhos antes, não tem problema. Agradeço a todos pela presença. Semana que vem a gente começa outubro com a arte de falar e fazer. Já que, né, para a mudança começar na gente, para a gente superar os nossos traumas, as nossas dificuldades, as situações difíceis e complexas que a gente vivenciou do passado ou que a gente vivencia hoje, a gente precisa agir. Então, nós vamos desenvolver aí, trazer essa teoria revolucionária para vencer a procrastinação. O Jerônimo Thelma, ele traz, né, as evidências científicas de que isso é possível e a gente vai trazer para vocês aqui um resumão desse livro que parece, já dei uma folhada nele, que é maravilhoso, no domingo que vem, tá bom? Beijo grande, obrigada, meu amor, pelo parabéns. Um ótimo fim de domingo a todos, uma semana maravilhosa e que o início de outubro seja repleto já de novas realizações para mais um mês maravilhoso neste nosso ano que está já acabando. Estamos em outubro, gente. Beijo grande e até domingo que vem.